Olá! Sou a professora Tainara Silva e uma história eu vou contar. Essa história faz parte de uma narrativa e ela é bem famosa. O nome é Chapeuzinho Vermelho. Existia uma menina meiga e carinhosa que morava perto de uma floresta. O seu nome era Chapeuzinho Vermelho e ela morava com sua mãezinha. Certo dia, sua mamãe fez um bolo delicioso de laranja, juntamente com alguns docinhos, e disse-lhe: Chapeuzinho Vermelho, quero lhe pedir um favor. Leve essa cesta de bolo e doces para sua vovó. Ela está muito doente. Só que não se esqueça, não se desvie do caminho. Chapeuzinho saiu cantarolando pelo caminho. Vou pra casa da vovó, ela está muito só. Só que no meio do caminho, ela encontrou um lobo que a perguntou: Aonde você vai, doce menina? Chapeuzinho respondeu: Estou indo à casa da minha vovó. Ela está muito só e doente. Vou levar uma cesta de doces e bolo. Ah, sim, que interessante. Mas por que você também não leva flores aqui dessa linda floresta? Chapeuzinho Vermelho gostou da ideia e foi correndo procurar flores para levar para sua vovozinha. E não percebeu que aquele lobo sagaz estava correndo na frente dela para a casa da vovozinha. Então, o lobo chegou até a casa da vovó através de um atalho. Bateu na porta, afinou sua voz: Sou eu, vovó, a Chapeuzinho Vermelho. E a vovó, sem saber que era o lobo, falou: Já vai, minha netinha, já estou indo abrir a porta. A vovó foi até a porta. E antes que abrisse ela toda, o lobo já avançou na pobre velhinha. Amarrou ela, colocou ela dentro do armário, tampou a boquinha dela. Oh, pobre velhinha! O lobo então colocou uma roupa da vovó, deitou-se em sua cama e ficou esperando a Chapeuzinho chegar. Passado algum tempo, Chapeuzinho cantarolando chegou até a casa da vovó. Vou à casa da vovó, ela está muito só. Bateu na porta e falou: Vovó, abre essa porta, trouxe surpresa para a senhora. Eu sei que está muito doente, vim a pedido de minha mãe. O lobo, fingindo ser a velhinha, falou: Minha netinha, estou aqui, deitada na caminha. Abre a porta, ela está aberta e pode entrar. Chapeuzinho então entrou. Inocente falou: Vovó, você está tão diferente. Seus olhos estão grandes. Minha netinha, esses olhos grandes são para te enxergar melhor. Vovó, mas e essas orelhas grandes e peludas e ainda por cima pontudas? Ah, minha netinha, é para te ouvir melhor. Vovó, mas estou admirada com essa boca tão grande e esse tantão de dente aí na sua boca. O lobo se estressou e disse bem alto, com uma voz bem grossa:
É para comer melhor. E voou para cima da Chapeuzinho para tentar pegar a sua cesta. Chapeuzinho conseguiu escapar e saiu correndo da casa de sua avó. O lobo, por sua vez, ao tentar pular em cima da menina, bateu a cabeça no armário e caiu desmaiado. Então, Chapeuzinho Vermelho correu pela floresta em busca de ajuda. Saiu procurando, até que encontrou um homem que era um lenhador que estava cortando madeira. Esse homem perguntou: "Pobre menina, por que está tão afoita, chorosa, procurando ajuda?" Ela falou toda a história ao lenhador, que o ajudou para procurar a sua vozinha que estava perdida. Voltando à casa da avó, juntamente com o lenhador, Chapeuzinho encontrou o lobo desmaiado. Procurou pela vovozinha e pela casa, até que ouviu um barulho estrondoso. Alguém batendo de dentro do armário. O lenhador e Chapeuzinho se assustou, mas tiveram a coragem e a audácia de abrir aquele armário. E lá encontraram a vovozinha, coitada, toda amarrada e amordaçada. Ai, conseguiram desamarrá-la até ela contar toda a história daquele lobo malvado que queria comer o seu bolo e seus docinhos de cesta, da cesta de bolo e doces que Chapeuzinho trazia para ela. Já o lobo, quando despertou do sono, vendo o lenhador e seu machado, correu em disparada de medo da casa da vovó. A vovó e a menina, juntamente com o lenhador, aproveitou a cesta de bolo e doces e fizeram um piquenique. E tiraram uma moral da história: roubar não vale a pena. Pela estrada fora, lá vai Chapeuzinho, levando uma cesta cheia de docinhos. Vou pra casa da vovó, ela está muito só, mas vou com cuidado, tem lobo malvado. Vou pra casa da vovó, ela está muito só, mas vou bem depressa, tem perigo na floresta. Laia, 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 laia. As aventuras do Clube da Tatá. Os Três Porquinhos. Era uma vez, havia uma mamãe porco e 3 porquinhos. Um dia, mamãe porco disse a eles: Você tem idade suficiente para construir suas casinhas. O primeiro porco construiu uma casa de palha. Ele disse: Agora o lobo não pode vir me pegar e me comer. O segundo porco construiu uma casa com paus, mais forte que a casa do primeiro porco. Ele disse: Com essa casa, o lobo vai me comer. O terceiro porco construiu sua casa com tijolos, mais forte que a casa do segundo porco. Ele disse: Agora o lobo pode tentar vir me pegar, ele não vai me comer. No próximo dia, o lobo veio para casa feito de palha.
O lobo bateu na porta e disse: Porquinho, porquinho, deixe-me entrar. Eu não vou deixar você entrar, Disse o porquinho. Então eu vou bufar e soprar e explodir sua casa. Disse o lobo. Ele bufou e chato ficou. A casa de palha caiu. E o lobo comeu o primeiro porquinho. No próximo dia, o lobo foi para casa feita de paus e bateu na porta e disse: Porquinho, porquinho, deixe-me entrar. eu não vou deixar você entrar. Disse o porquinho. Então eu vou bufar e soprar e explodir sua casa. Disse o lobo. Então ele bufou, bufou e bufou e explodiu a casa. A casa de paus caiu. E o lobo comeu o porquinho. Ai, o segundo porquinho se foi. No próximo dia, o lobo veio para a casa feita de tijolos. Porquinho, porquinho, deixe-me entrar. Eu não vou deixar você entrar. Disse o porquinho. Então eu vou bufar e soprar e explodir sua casa. Disse o lobo. O lobo Mal tentou bufar e soprar. Entrou para casa. Mas ele não conseguiu. E ele continuou tentando soprar, mas a casa era muito forte. Ele tentou entrar pela chaminé, mas o terceiro porquinho era muito inteligente e ferveu uma panela de água e manteve abaixo da chaminé. E o lobo caiu nele e morreu. Até a próxima história, pessoal. Beijo! Da pequena topeira que queria saber quem tinha feito cocô na cabeça dela. Certa manhã, cedinho, assim que a pequena topeira espichou a cabeça para fora da terra para ver se o sol já tinha aparecido, o fato se deu. Era redondo, marrom, um pouco parecido com uma salsicha. E o que é pior, foi cair bem na cabeça dela. Mas onde é que estamos? Gritou a pequena topeira. Quem fez cocô na minha cabeça? Mas, míope do jeito que era, não conseguiu enxergar mais ninguém pelas redondezas. Você fez cocô na minha cabeça? Perguntou ela à pomba que por acaso ia passando. Eu? Imagine! O meu é assim! Respondeu a pomba. E splash! No chão, bem ao lado da pequena toupeira, esparramou-se um borrão branco e aguado. A perna direita dela ficou toda respingada. Você fez cocô na minha cabeça? Perguntou ela ao cavalo que pastava no campo. Eu? Imagine! O meu é assim! Respondeu o cavalo. E piru-de-pum! 5 grandes e fofos cocôzões de cavalo rolaram na grama e por 1 milímetro não acertaram a pequena topeira. Ela ficou impressionadíssima. Você fez cocô na minha cabeça? Perguntou ela à lebre. Eu? Imagine! O meu é assim! Respondeu a lebre. E disparou bolotinhas que passaram raspando pela orelha da toupeira. Você fez cocô na minha cabeça? Perguntou ela à cabra, que estava no mundo da lua. Eu? Imagine! O meu é assim! Respondeu a cabra. E truc, truc, truc!
Um monte de grãozinhos cor de caramelo despencou na grama, bem ao lado da pequena toupeira. Esses até que são legais, pensou ela. Você fez cocô na minha cabeça? Perguntou ela à vaca, que ruminava ali perto. Nham, nham. Nham, nham. Eu? Nham, nham. Imagine, o meu é assim, respondeu a vaca e tchulaf, espalhou na grama um enorme cocô marrom esverdeado que por um pouco não atingiu a pequena toupeira. Puxa, como a toupeira ficou feliz que não tinha sido a vaca. Você fez cocô na minha cabeça? Perguntou ela ao porco. oi, 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 eu, oi, oi. Imagine, o meu é assim, respondeu o porco. E caiu na relva um montinho mole e marrom. A pequena toupeira tapou o nariz. Bzz, bzz. Vocês fizeram cocô na... Ah, já ia perguntando. A pequena toupeira já ia perguntando, só que chegando mais perto, ela viu que eram apenas duas moscas gordas e pretas almoçando. Até que enfim encontrou alguém para me ajudar, pensou a pequena toupeira. Quem fez cocô na minha cabeça? Perguntou ela rapidinho. Zzz, espere um pouco. Zzz. E depois de um momento, não há dúvida, foi um cachorro. Zzz, zzz. Finalmente, a pequena toupeira sabia quem tinha feito cocô na cabeça dela. João Valentão, o cachorro do açougueiro. Rápida como um raio, ela escalou a casinha de João Valentão e... um cocôzinho preto bem pequenininho caiu no cocuruto do cachorrão. Feliz e satisfeita da vida, lá se foi a pequena toupeira para dentro da terra outra vez. A história de hoje é O Coelho Sem Orelhas, de Klaus Baugart e Till Streicher. Existem coelhos com orelhas grossas, finas, compridas, curtas, quadradas, redondas ou dobradas. E existe um coelho que não tem orelhas. Ele consegue fazer tudo que os coelhos fazem. Correr rápido como o vento daqui para lá e de cá para lá. Ele consegue pular bem alto, como os outros coelhos, e cavar buracos bem fundos, assim como os demais coelhos. O coelho sem orelhas pode devorar uma gigantesca montanha de cenouras em 1 segundo. E, na brincadeira de esconde-esconde, ele é até melhor que outros. Eles dizem que um coelho de verdade deve ter orelhas. Apesar disso, nenhum dos outros coelhos quer ser seu amigo. Nem a raposa corre atrás dele. Ela só caça coelhos com orelhas. Por isso, o coelho sem orelhas vivia sempre sozinho. Certo dia, o coelho sem orelhas encontrou um ovo. Então, ele resolveu pendurar cartazes com os dizeres ovo encontrado. Os outros coelhos começaram a zombar dele
Quer dizer que o coelho sem orelhas botou um ovo? Coelhos bobos, pensou o coelho sem orelhas. Ele resolveu voltar para casa e aguardar o contato de alguém. Nada aconteceu. Quando o telefone tocou, ele estava muito ocupado para atender. Então, ele foi à loja de achados e perdidos. No entanto, ninguém tinha sentido a falta de um ovo. Parece que você perdeu um par de orelhas. Se as encontrarmos, o avisaremos, disse o senhor atrás do balcão com um sorriso malicioso. Tonto, pensou o coelho sem orelhas. Ele pegou o ovo e voltou para casa. Em casa, ele descobriu que os animais, quando saem dos ovos, têm orelhas muito pequenas, tão pequenas que mal poderiam ser vistas. Legal, pensou ele, assim o animal que sair do ovo não vai rir de mim. Desse dia em diante, o coelho sem orelhas não deixou mais o ovo sozinho. Ele lia seu livro favorito para o ovo. Ensinou a nadar e mostrou a nova tendência de moda. À noite, eles assistiram juntos a filmes de aventuras. O coelho sem orelhas estava feliz por não ter mais de dormir sozinho. O coelho sem orelhas protegia o ovo para que ele não pegasse um resfriado e também cuidava para que ele respirasse bastante ar fresco. Dia após dia, o ovo ficava cada vez maior. Estava mais difícil para o coelho sem orelhas carregar um ovo tão pesado. Quando ele menos esperava, "Oh, céus!" gritou o coelho sem orelhas. Na sua frente apareceu um pintinho muito assustado, com orelhas. Um pintinho com 2 orelhas? O coelho sem orelhas ficou muito decepcionado. Porém, o pintinho falou baixinho, piu, piu, e lhe deu um abraço. Daquele dia em diante, o coelho sem orelhas e o pintinho com 2 orelhas se tornaram grandes amigos. O coelho sem orelhas não liga a mínima se ele tem ou não orelhas. Só o jogo de esconde-esconde é que não dá muito certo agora. Fim. Primeiro dia de aula dos animaizinhos. Era uma vez uma cidade dos bichinhos, onde todos os animaizinhos estavam animados para o primeiro dia de aula. Na escola Bosque Feliz. O coelhinho Saltitão, a coruja sábia e o patinho Quack estavam ansiosos para aprender coisas novas. No caminho para a escola, eles encontraram o amigável Senhor Urso, o professor, que os cumprimentou com um grande sorriso. Olá, crianças! Ele explicou que na escola, além de brincar, aprenderiam sobre números, letras e como ser bons amigos. Durante a aula, os amiguinhos descobriram que na escola podiam pintar, cantar, ouvir histórias divertidas. A senhorita Belinha, a professora de música, ensinou a todos uma canção alegre sobre a importância de ir à escola e fazer novos amigos. No recreio, todos compartilharam seus lanches e brincaram juntos. O coelhinho Saltitão percebeu que aprender coisas novas era como descobrir um tesouro mágico, e a coruja sábia aprendeu
Cada dia na escola era uma aventura emocionante. No final do dia, os amiguinhos voltaram para casa com corações cheios de alegria e novos conhecimentos. Descobriram que a escola era um lugar mágico, que poderiam crescer, aprender e, o mais importante, fazer amigos para toda a vida. E assim, a Escola Bosque Feliz se tornou o lugar favorito de todos os animaizinhos, onde cada dia era uma oportunidade para aprender, sorrir e sonhar. Fim. Olá, crianças! Começou mais um Tia Tai, conte-me uma história. Pim, pim, que história tem para mim? Hoje, a história é sobre um patinho, o patinho feio. Era uma vez uma mamãe pata que tinha botado 5 ovos. Ela esperava que seus ovos nascessem, os seus queridos e lindos filhinhos. Ela estava tão ansiosa. Quando esse dia chegou, a mamãe pata começou a olhar cada ovinho nascendo de um a um e ela se alegrou tanto. Mas o último patinho demorou muito para nascer. E ela ficou nervosa, ansiosa e preocupada. Mas não tá nascendo, tá demorando para nascer. Foi quando, pip, pip, o biquinho bateu no ovinho e saiu de lá um patinho. Mas a mãe olhou. Esse patinho tá muito diferente dos irmãos. E exclamou: esse patinho não pode ser meu, falou a mamãe pata. Alguém te pregou uma partida, disse a amiga vizinha, que era a galinha. Os dias se passaram e à medida que os patinhos cresciam, o outro patinho cada vez ficava mais diferente dos seus irmãozinhos. Cansado de sofrer bullying pelos seus próprios irmãozinhos e os outros animais do quintal, o patinho diferente decidiu então partir. Mesmo longe do quintal, os seus irmãozinhos o perseguiam para fazer mais bullying com ele, falar mal e gozar do patinho. És o pato mais feio que eu vi em toda a minha vida. Quá, 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 quá. E em todo lugar que o patinho fosse, ele encontrava animais que faziam troça dele. O que hei de fazer? Para onde eu irei? Todos os animais fazem gozação de mim. Eu sofro tanto bullying. Eu não sei mais onde ir. Eu não sei mais o que fazer. O patinho estava tão triste devido a essa situação que ele estava passando. O patinho se sentia tão abandonado e triste. E com a chegada do inverno, ele decidiu partir e achou uma casa. Lá nesta casa, ele se escondeu e pensou: talvez aqui eu encontre alguém que goste de mim. E assim foi. Então, o patinho feio passou o inverno todo nessa casinha aconchegado, perto de pessoas que estavam gostando dele. Só que na primavera chegou um gato malvado que o espantou dali. E ele se sentiu sozinho e infeliz outra vez. Pobre patinho. O patinho seguiu o seu caminho e encontrou um lago. E lá se refugiou
junto aos juncos e ali ficou. Vários dias se passaram e lá no lago ele ouviu vozes de criança que o espantou. Ouço vozes de criança. Olha, um recém-chegado! Gritou uma das crianças. Todas as outras crianças davam pulos de alegria. Outro gritou: é tão bonito! Bonito? De quem que essas crianças estão falando? De repente, o patinho feio desconfiou. Olhou para seu reflexo lá no rio e olhou. Sou eu mesmo? E ele descobriu que ele era um elegante cisne. Oh! Disse o patinho, que antes era feio e agora descobriu que era um cisne. E era um dos mais belos cisnes. E ficou tão alegre e contente de estar no meio de seus companheiros cisnes. E todos estavam lindos e alegres cantando. Afinal, ele não era mais um patinho feio, mas sim um cisne. E não houve mais tristezas. E o patinho feio, que agora era um belo cisne, viveu feliz para sempre. Essa história nos leva a refletir atitudes bem interessantes. Bullying, gozação, não deve ser feitos. Todos nós temos as nossas diferenças. Somos todos bonitos. Somos diferentes e é normal ser diferente. Assim como o patinho feio era diferente quando descobriu que era cisne, ele ficou alegre. Nós temos a nossa própria identidade. Cada um de nós somos subjetivos. O que é isso, tia Thay? Somos únicos e cada um é especial. Beijos da tia Thay. Até a próxima história. E se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Era uma vez 3 porquinhos. O porquinho mais novo, o porquinho do meio e o porquinho mais velho. Eles moravam com a sua mamãe na floresta. Só que a sua mamãe falou para eles: meus filhos, vocês precisam ter as suas próprias casinhas, construir a sua família. Então, despediu-se deles e foram construir cada um a sua casinha. O mais novo pensou: eu quero muito brincar, então eu vou fazer uma casinha mais rápido possível. Vou utilizar palha. E assim fez. Construiu sua casinha de palha. O porquinho do meio também queria brincar, mas pensou: eu quero muito brincar, mas eu vou utilizar madeira. Aquela é um pouquinho mais forte, né? Então eu vou utilizar madeira. E fez a sua casinha de madeira. O porquinho mais velho pensou: eu tenho que construir uma casa seja resistente a tudo. Então eu vou escolher a minha casinha de tijolos e de cimento. Vai dar mais trabalho, mas preciso fazer ela bem feitinha para que minha mãe possa ver que estou sendo um filho muito dedicado. Então o mais velho construiu a sua casa de tijolos. Certo dia, um lobo apareceu na floresta. Ouviu que existiam porquinhos vivendo sozinhos em cada um em uma casinha.
Então resolveu ir procurar por esses porquinhos. O primeiro que ele achou foi o porquinho mais novo que fez sua casa de palha. O porquinho mais novo correu do lobo, mas a casinha de palha não resistiu assim que o lobo deu a primeira soprada. Então, o porquinho mais novo saiu correndo para a casa do porquinho do meio, o seu irmãozinho que construiu a casa de madeira. O lobo chegou, bateu na porta, ninguém abriu como se era esperado, mas ele falou: irei soprar. Encheu os pulmões de ar, soprou uma, soprou duas e a casa caiu. Então, os dois correram para a casa do seu irmãozinho mais velho, que havia construído a casa de tijolos. Então o lobo foi atrás e falou: são 3 porquinhos, será comida suficiente para uma semana inteira. Então, bateu na porta. Abre, por favor. E os porquinhos disseram: não iremos abrir. Então eu vou soprar, disse o lobo. E ele soprou, 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 mas a casinha não caiu. A casinha de tijolos era bastante resistente, resistia a tudo, vento, chuva, sol, mas o lobo não desistiu. Então pensou: existe um lugar que eu posso entrar, aquela chaminé ali. O porquinho mais velho ouviu o plano do lobo, então pôs uma água bem quente embaixo da lareira. E quando o lobo desceu a chaminé, ele caiu numa água quente, bem quente. Então ficou todo doído e quando ele caiu, saiu correndo para nunca mais voltar. E o porquinho mais novo e o porquinho do meio aprenderam a lição. É necessário trabalhar para conseguir aquilo que a gente almeja. Uma boa nota, um presente legal. A gente tem que se esforçar para conseguir aquilo que desejamos. Então, começaram a cantar: quem tem medo do lobo mau, do lobo mau? Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a tia Thay e irei contar uma história muito legal para vocês. A história de 3 irmãozinhos. Esses 3 irmãozinhos, eles eram porquinhos. Por isso é conhecido como os 3 porquinhos. E eles moravam com sua mamãe numa floresta. Certo dia, sua mamãe disse: meus filhos, já estão na hora de vocês terem a sua própria casinha. Pedrinho, Joãozinho e Luquinhas, vocês precisam construir o seu lar, precisam ser independentes. Só que eu quero que vocês tenham cuidado, porque na floresta tem muitas coisas ruins, lobo malvado, tem perigos imensos. Então vocês têm que ter cuidado. Mas já está na hora de vocês construírem seu próprio lar, sua própria casinha. Então, quando vocês construírem, a mamãe vai visitar vocês, tudo bem? Eu vou dar um dinheiro para vocês construírem cada um a sua casinha. Tchau, tchau, tchau. Vão construir o lar de vocês. E a mamãe despediu dos 3 porquinhos. E eles foram cada um construir a sua casa. O porquinho mais novo, o Pedrinho, ele falou: eu acho que eu quero é brincar. Eu tenho que construir minha casinha, a mamãe me deu meu dinheirinho, mas eu quero tanto brincar, eu acho que eu vou construir uma casinha muito facinha de construir. Eu vou pegar essas palhas, vou comprar palha ali e vou construir uma casinha de palha. Dizem que o lobo malvado mora aí na floresta, mas eu acho que minha casinha vai dar conta. Além do mais, se eu construir ela bem rapidinho, eu consigo ter mais tempo para brincar. E eu quero é brincar, né? E ele foi lá, construiu sua casinha de palha e
ficou feliz da vida, começou a brincar, a cantarolar e ficou feliz porque já estava morando em sua casinha de palha. O Joãozinho, ele construiu a sua casinha de madeira. Ele falou, mamãe me falou que tem um perigo na floresta, tem um lobo, tem outras coisas ruins. Então, eu preciso construir uma casinha bem forte. Ah, mas eu também quero brincar. Eu vou construir uma casa que dê para aguentar. Ah, vou comprar madeira. Assim, eu construo ela bem bonitinha e resistente. Foi lá, comprou madeira e toc, 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 construiu sua casinha de madeira. O Joãozinho ficou feliz porque não demorou muito tempo para fazer a sua casinha. E foi brincar. Lá, 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 lá. O Luquinhas, ele era um irmão totalmente irresponsável. E ele falou, eu ouvi o conselho de minha mamãe. Aqui na floresta não tem só o lobo de perigo, tem vento, tem chuva. Ah, eu preciso construir um lugar onde eu tenho certeza que eu vou fugir desses perigos todos. E esses perigos não vão me atrapalhar e eu vou ficar tranquilo na minha casa, podendo brincar, cantar, tocar piano, que é o que eu gosto. Então, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou comprar um monte de tijolinhos e vou construir minha casa de tijolos. Ele foi lá, comprou os tijolinhos e construiu sua casinha, ó, toc, toc, de tijolos. Então, Luquinhas pensou nos perigos da floresta e pensou que ele pode ficar protegido nessa casinha de tijolos. Certo dia, um lobo malvado descobriu que moravam na floresta 3 irmãozinhos porquinhos, que era o seu prato predileto. Então, ele falou, vou procurar essa casinha para mim fazer o meu jantar hoje, para que eu faça o meu jantar hoje. Então, eu vou procurar esse porquinho. Já pensou? Porco assado. Foi, procurou os porquinhos. Quando ele encontrou o porquinho mais novo. E ele estava morando onde, hein, pessoal? Na casinha de palha. E ele lá dentro da casinha de palha dele descobriu que o lobo estava à solta, entrou na casinha, morrendo de medo, tremendo de medo. E o lobo falou, toc, 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 tocou na porta. Abre a porta, abre a porta, senão eu vou soprar. E o porquinho morrendo de medo. Será que a minha casinha vai resistir? Ai, eu fiz ela tão rápido. E o lobo, toc, toc, vamos, abre essa porta. E o porquinho, morrendo de medo, falou, eu não abro não, seu lobo malvado. Então eu vou soprar. E ele encheu os pulmões e ó, a casinha de palha caiu. E o lobo malvado saiu correndo atrás do porquinho mais novo. Só que o porquinho mais novo saiu correndo muito mais rápido e conseguiu entrar na casinha de madeira do seu irmão do meio, Joãozinho. Então, o Pedrinho e Joãozinho entraram, ficaram escondidinhos na casa de madeira. E ele falou, olha, irmãozinho, tem um lobo malvado querendo nos pegar. E ele quer fazer a gente de jantar. E o lobo? Achei mais 2. Então, tem 2 porquinhos, eu tenho comida para a semana inteira. Que delícia! E o lobo falou para o porco, toc, 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 ei, me deixa entrar. E os porquinhos com medo, será que a casinha de madeira vai ser resistente? Será? Não abro não, seu lobo malvado, você não vai comer a gente. E o lobo falou, abre essa porta, porque se não abrir, eu vou soprar, soprar. E soprar,
e essa casinha vai cair. Não vai cair não, seu lobo malvado. Eu não vou abrir. E o lobo falou, então eu vou soprar. Pulmão de ar. Soprou. E a casinha não caiu. E ele encheu de novo o pulmão de ar. E a casinha caiu. E eles ficaram desesperados. Foram correndo para a casa do irmão mais velho. E o lobo foi correndo atrás e pensou, tem mais. Contaram para o irmão mais velho e se esconderam dentro da casinha de tijolos. O irmão mais velho ficou super tranquilo com a história do lobo. Ele sabia que ele havia batalhado muito nessa casinha para que ela fosse resistente. E o lobo chegou. Ahá! 3 porquinhos. Tenho comida para um mês inteiro. Agora minha barriga não vai ficar vazia. Toc, toc, toc. Ei, porquinhos, abre a porta. Eu não abro, seu lobo malvado. Eu não abro mão. Não abro, não. Ah, se vocês não abrirem, eu vou soprar, hein? Ah, pode soprar, seu lobo. A minha casinha é muito forte e resistente. Ah, é? Então vamos ver. Encheu o ar de pulmão de ar e soprou. E a casinha não caiu. E ele falou, vou soprar de novo, hein? E a casinha não caiu. E o lobo falou, ah, é? Vocês estão achando, hein? Eu vou soprar mais uma vez. Soprou, soprou, soprou. E não conseguiu derrubar a casinha. O lobo, já preocupado, pensou, essa casinha é tão resistente assim. Tenho que planejar, eu tenho que comer, eu tenho que guardar essa comida para o mês inteiro. Ah, esses porquinhos não me escapam. O lobo ao redor da casa e os porquinhos dentro, rindo do lobo malvado. Ah, ele não vai nos pegar. E ele pensou, tem uma chaminé. Então eu acho que eu vou subir em cima da chaminé, descer e lá eu pego os porquinhos. Ainda fica na casinha boa, hein? Essa casinha é boa, eu vou ficar na casinha, hein? E os porquinhos escutaram o plano do lobo mau. E sabe o que eles fizeram? Colocaram um caldeirão cheio de água quente embaixo da chaminé. O lobo, por sua vez, correu, subiu na casa, desceu a chaminé e caiu no caldeirão cheio de água quente. Ficou todo queimado, pelo queimado. Saiu correndo e pulou em um lago lá perto mesmo. E falou, nunca mais mexo com porquinhos. Ainda mais se estiver morando numa casa de tijolos. Oh, que casa resistente. E saiu em disparada. O lobo nunca mais voltou. E eles ficaram todos felizes e reconheceram que é preciso trabalhar duro para conquistar aquilo que desejas e ficar longe do perigo. E começaram a cantar. Quem tem medo do lobo mau, do lobo mau, do lobo mau? Quem tem medo do lobo mau, do lobo mau?
Então, essa história foi dos 3 porquinhos. Se você gostou da história, clique no like aí embaixo e continue assistindo, porque nós iremos sempre contar histórias legais para vocês. Um abração!